Vivemos acelerado, corremos o tempo inteiro, acordamos já pensando no que temos que fazer, no que deixamos de fazer, no que perdemos, no que ainda podemos conquistar. E no meio dessa correria, quase nunca percebemos algo extremamente importante. Existe uma voz falando dentro da nossa cabeça, praticamente 24 horas por dia. Uma voz que comenta, julga, lembra, condena, compara, deseja, teme e imagina. Observe com calma e você verá isso claramente. Quando estamos sozinhos, ela aparece. Quando estamos diante das pessoas, ela também aparece. Quando vamos dormir, ela continua falando. Mas existe um detalhe curioso. Essa voz quase nunca fala sobre o agora. Ela fala sobre o passado ou sobre o futuro. Ela revive dores antigas, ressentimentos, lembranças, culpas e nostalgias. Ou então cria cenários futuros, expectativas, medos, ansiedades e possibilidades. A mente vive presa entre aquilo que já aconteceu e aquilo que talvez aconteça. E então surge uma pergunta profunda. Se a mente fala o tempo inteiro, quem percebe que ela está falando? Quem observa os pensamentos? Quem é esse observador silencioso? Jiddu Krishnamurti mergulhou profundamente nessa questão. E talvez uma das frases mais impactantes dele seja exatamente esta: o observador é a coisa observada. À primeira vista, isso parece complicado, parece algo distante, mas na verdade é exatamente simples quando começamos a observar nós mesmos com honestidade. Imagine uma flor. A flor simplesmente existe. Ela não sabe que é bonita. Ela não tenta impressionar ninguém. Ela não deseja ser diferente, ela apenas existe plenamente. Mas quando você olha para essa flor, sua mente imediatamente entra em ação. Você dá um nome à flor, você diz se ela é bonita ou feia, você associa lembranças, talvez ela lhe recorde alguém, talvez lhe traga tristeza ou alegria. Perceba então uma coisa fundamental: aquilo que você vê já não é apenas a flor. É a flor misturada com suas memórias, seus conceitos e suas experiências. A mente interfere em tudo. Agora vamos olhar para nós mesmos. Suponhamos que você descubra dentro de si um desejo intenso, uma compulsão, um vício ou uma tendência libidinosa. O que normalmente acontece? A mente imediatamente cria um sensor. Uma parte condena a outra. Surge um conflito interno. Você passa a lutar contra aquilo que você mesmo é. Surge então o famoso vir-a-ser. Você diz: eu sou isso agora, mas preciso me tornar outra coisa. E é exatamente aí que nasce a divisão psicológica. Krishnamurti afirma algo revolucionário: o observador não está separado daquilo que observa. O observador é a própria coisa observada. Isso significa que aquele que condena a raiva também é raiva. Aquele que condena o medo também é medo. Aquele que condena a compulsão também faz parte da compulsão. Existe apenas um movimento da mente tentando dividir aquilo que na realidade é uma coisa só. E por que isso é tão importante? Porque enquanto existir divisão, haverá conflito. Enquanto existir um eu tentando derrotar outro eu, a mente continuará presa em batalha constante. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas lutam anos contra seus próprios vícios, desejos, medos e sofrimentos sem conseguir verdadeira transformação. A verdadeira transformação talvez não aconteça através da luta, mas através da observação profunda. Quando você observa sem condenar, sem justificar e sem fugir, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a enxergar a verdade sobre si mesmo. E a verdade possui uma força transformadora enorme. Isso não significa aceitar o sofrimento passivamente. Não significa dizer, sou assim e pronto. Não significa enxergar sem máscara,
significa parar de criar divisão ilusória dentro da própria mente, porque a mente adora criar personagem. Um personagem quer ser santo, outro personagem deseja prazer. Um condena, outro deseja. E o ser humano fica fragmentado internamente. Mas quando há observação verdadeira, silenciosa e profunda, essa fragmentação começa a desaparecer. Surge uma percepção diferente, um estado de consciência onde já não existe luta psicológica. E talvez seja exatamente isso que Krishnamurti chamava de liberdade. Observe como nossa sociedade nos ensinou o contrário. Sempre fomos ensinados a nos tornar algo melhor, mais puro, mais perfeito, mais espirituais, mais evoluídos. Sempre existe uma meta psicológica futura, mas essa busca constante pode ser apenas mais um momento de mente tentando escapar do que realmente somos. Agora, a mente vive no tempo psicológico. Ela diz: um dia serei feliz, um dia vencerei meus conflitos, um dia encontrarei paz. Mas a vida real só acontece agora. A observação real só acontece agora. A transformação real só acontece agora. E talvez seja exatamente isso que tanto assusta o ser humano. Olhar para si mesmo sem fugir, sem distrações, sem máscara e sem teorias. Apenas observar. Quando você se senta em silêncio e percebe seus pensamentos passando, quem você é os pensamentos? Ou existe algo além deles? Existe uma consciência silenciosa percebendo tudo isso? Talvez a resposta não esteja nos livros, nem nas teorias, nem nas religiões. Talvez a resposta esteja apenas na observação direta de si mesmo. Por isso, vá com calma. Observe sua mente, observe seus medos, observe seus desejos, observe suas dores, sem condenação. Porque talvez a verdadeira liberdade começa exatamente quando termina a guerra interna. E quando o observador desaparece como uma entidade separada, resta apenas a observação pura, sem divisão, sem conflito, sem esforço para se tornar algo, apenas consciência. E talvez seja nesse instante silencioso que o ser humano encontre aquilo que passou a vida inteira procurando. Vivemos acelerado, corremos o tempo inteiro, acordamos já percebendo no que temos que fazer, no que deixamos de fazer e no que perdemos ou no que ainda podemos conquistar. E no meio dessa correria, quase nunca percebemos algo extremamente importante. Existe uma voz falando dentro da nossa cabeça, praticamente 24 horas por dia. Julga, lembra, condena, compara, deseja, teme e imagina. Observe com calma e você verá isso. Quando estamos sozinhos, ela aparece. Pense no que eu disse. Meu nome é Walter Leite, Filosofia e Vida para Pensar. Se gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acione o sino para receber vídeos novos, dê seu like, deixe um comentário, nem que seja com emoji.